Ontem foi julgado a ADC com relação à prisão de segunda instância. A grande discussão que o pessoal está tendo, principalmente nas redes sociais, o pessoal que é contra, né? Principalmente o pessoal que é contra, que está brigando, porque o STF não poderia ter votado dessa forma. O que o STF faz? O STF ele é uma Corte Suprema que ele protege, é guardião da Constituição. O objetivo do STF é proteger a Constituição Federal. O STF não pode legislar, o STF não pode criar leis. Tá? Então, a indagação de ontem era o seguinte: a norma 283 do Código de Processo Penal, ela é ou não constitucional? Ela vai contra a Constituição? Isso que é o que foi determinado, foi discutido ontem, debatido. Então, a pergunta era o seguinte: o início do cumprimento de pena antes do trânsito em julgado é constitucional ou não? Fala lá no artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. São prisões diferentes. Uma é prisão cautelar, que é a prisão preventiva, que é antes da pessoa ser condenada. Essa prisão ela serve para quê? Serve para poder ela garantir o trâmite do processo, garantir que o processo vai ter um trâmite normal. Às vezes o acusado está coagindo testemunha, né? Está com a possibilidade de fugir do país. Então o juiz pode decretar uma prisão preventiva justamente para quê? Para poder garantir o processo. É diferente da prisão para cumprimento de pena, que é outra coisa, que é depois quando a pessoa ela é julgada, tá? Então, a pergunta é, esse termo, esse artigo 283, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Esse aí que é o grande problema, porque o transitado em julgado, ele vai contra a Constituição? Ele está em contra a Constituição? Vamos ver o que está falando lá na Constituição. Lá no artigo 5º fala o seguinte, artigo 5º, 57. Ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ora, quando você vai cumprir a pena, você vai começar a cumprir a pena, o seu nome é lançado no rol dos culpados. Se você não é culpado até o trânsito em julgado, como é que vai lançar o seu nome no rol de culpados? Isso aí é um livro, tá? Isso é um livro que tem lá na secretaria, é o rol de culpados. Como é que vai lançar o seu nome no rol de culpados, sendo que você não pode ser culpado enquanto não houver o trânsito julgado? O que é o trânsito julgado? O trânsito julgado é quando não existe mais recurso. Passou todo o prazo para recurso, você perdeu o prazo para recurso, ou então não existe mais recurso, e aí a sentença pode ser transitada em julgado. Isso que é trânsito julgado. Trânsito em julgado não é somente o julgamento no segundo grau. Outra coisa que tem, que eu lembrei que agora, que eu escutei ontem no rádio, muito isso. Então vamos fazer até a terceira instância. Não existe terceira instância. STF e STJ são instâncias especiais. São tribunais superiores. Não tem terceira instância. Só existe duas instâncias. Primeira e segunda instância. Tá? Aqui não fala que será condenado na segunda instância para ser preso. Não fala isso. Fala transitado em julgado. Quando é que é transitado em julgado? Quando não existe mais recurso. Inclusive nos órgãos, nos tribunais superiores. Lá no artigo 5º também da Constituição, no inciso 61, fala o seguinte: ninguém será preso, se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar, definidos em lei. Está lá no Código Penal Militar, tá? Que são os crimes que são definidos em lei lá. Mas não é isso que nós estamos discutindo aqui. A discussão é o seguinte: o 283, ele vai de encontro com o que está estabelecido no artigo 5º da Constituição, ou ele vai ao encontro do que está estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal? Está nítido que ele está indo ao encontro e não de encontro. Então, se ele está indo ao encontro, ele vai junto. Se ele está indo junto, ela não pode ser considerada inconstitucional. Não tem condição de ser considerada inconstitucional. Por quê? Porque ela não contraria a Constituição. Se ele não contraria a Constituição, não há de se falar de inconstitucionalidade do artigo 283. Agora, se a questão é política, se está brigando por questão política, não é no STF que tem que ser decidido isso. A questão política é discutida no Congresso Nacional. Imagina, onde o Estado que não respeita a sua Constituição, por que ela vai respeitar contratos? Isso aí é muito grave. Isso é muito grave. Tá? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: o que foi discutido ontem, o STF, ele não discute a questão política. Como ele não discute a questão política, na questão jurídica, a norma 283, ela não vai de encontro à Constituição Federal, ela não contraria a Constituição Federal, por isso que ela foi considerada constitucional.
Agora, se vocês estão discutindo aí, o outro problema que o pessoal está discutindo é que da questão da prescrição, porque é tanto recurso que acaba que os processos são prescritos, né? Existe a prescrição do crime. Isso aconteceu, quase aconteceu com Pimenta Neves, aconteceu com outros casos aí, com o Eduardo Azeredo, por exemplo. Agora, o que o jurisdicionado tem a ver com o problema do judiciário? Se o nosso judiciário é moroso, se os nossos processos não têm um tempo razoável, a culpa não é da norma. Se os nossos processos ele não tem um tempo razoável, uma duração razoável, a culpa não é nossa. A culpa é do judiciário. Agora você vai transferir o problema do judiciário, como problema administrativo do judiciário, para a população, para uma questão constitucional. Ah, não, o processo demora demais, então pode prescrever a pena e criar impunidade. Ah, se o processo demora, o que tem que ser feito? Contrate mais juízes, contrate mais pessoas para poder trabalhar. Faça que o processo não fique agarrando o processo. O problema de morosidade judiciária não tem nada a ver. O problema não é da população. O problema não é da população. Então não transfira para a população um problema que é administrativo do próprio judiciário. Então vá lá brigar com o judiciário para o judiciário determinar que tenha novas contratações, que o judiciário dê, entendeu? A grande questão é o seguinte, eles estão falando que o grande problema desse tanto de recurso que existe é que pode ocasionar impunidade porque o crime pode prescrever antes mesmo de ser julgado. Qual que é o problema? Não, esse problema que é do judiciário, esse problema do judiciário, da morosidade dos processos, é um problema do judiciário e não do jurisdicionado. O problema não é da população. O problema é de quem trabalha lá no judiciário. O problema são dos juízes, são dos desembargadores, são dos ministros que atrasam o processo. Agora, o processo ele está demorando demais. Existe muito recurso. Os advogados vão recorrendo. Ora, o papel do advogado é justamente utilizar de todos os meios que ele tem para poder defender o seu cliente. Se existe muitos recursos, ele tem que usar esses recursos. Ele é obrigado a usar esses recursos. É o papel do advogado. Cabe fazer o quê? Cabe a população ir atrás do legislativo para poder mudar e diminuir o número de recursos. Diminui o número de recursos que existem lá. Faça isso. Vá para o legislativo. Não é problema do judiciário. O judiciário não pode criar leis. Dá um tempo razoável para o processo. O judiciário ele pode simplesmente trabalhar com mais celeridade. O grande problema da morosidade do judiciário não pode ser transferido para a população. Se o judiciário é moroso, cabe fazer o quê? Reforma administrativa no judiciário. Tem alguma coisa, algum problema. Por que esse número de juízes? Ah, não, então tem juízes demais. Ou na verdade tem juiz de menos. Então contrate mais juiz. Ah, mas juiz ganha muito alto. Diminui o salário. Diminui o salário dos novos juízes. Os antigos não pode diminuir, mas dos novos juízes diminui o salário. Ah, o ministro. Diminui o salário do ministro. Contrate mais juízes, mais ministros, mais desembargadores. Aumente, né, a questão administrativa. O fato do judiciário ser ineficiente não pode ser transferido esse problema para a população. Se o problema é de tempo do processo, que aí gera para a população uma impunidade, uma sensação de impunidade, então que vá atrás do judiciário, vá atrás do legislativo para poder fazer a mudança das leis e vai atrás do judiciário cobrando que os processos tenham um tempo razoável. Não é crível, não é crível. Você tem um processo de um senhor de 80 anos, igual tem um processo de um senhor de 84 anos, que o processo está tramitando desde 2009. E provavelmente ele não vai ver o final do processo dele. Por quê? Porque o problema é judiciário. Você faz um pedido lá, qualquer pedido que você faz, eles demoram 3, 4 meses para fazer um despacho. Então, o problema não é o problema
O 283 do Código de Processo Penal não é um problema da população, né? Esse aí não é um entrave para a impunidade. O entrave para a impunidade é o judiciário. O entrave para a impunidade é a morosidade dos processos. Bom, é isso. Se você tem um entendimento contrário ao meu e quiser falar aí, pode falar aí embaixo aí. E se você também tem um entendimento parecido com o meu, também fala aí embaixo aí, dá um joinha para nós aí, tá bom? Um abraço para vocês aí.